Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos dar uma importante dica de direito administrativo e vamos tratar do tema poderes administrativos. Antes de assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a cada vez mais conteúdos, aulas, dicas e informações que vão te ajudar a ser um aprovado. Siga a gente no Instagram, @deltathiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, que o link você encontra na descrição deste vídeo. Os poderes da administração pública são os instrumentos que o Estado tem para preservar o interesse público. Portanto, poderes administrativos são prerrogativas que a administração possui para atingir a finalidade maior, que é o interesse público. Portanto, eles decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tratam-se de verdadeiras faculdades e obrigações. Por quê? Porque a administração pública ela não possui a prerrogativa de usar ou não tais poderes. Se há possibilidade de agir, a administração pública deve agir. Lógico que há limites e, portanto, nós temos o conceito de abuso de poder. E abuso de poder é gênero, onde temos as espécies desvio de finalidade e o excesso de poder. O desvio de poder, o desvio de finalidade, é quando o agente público, embora agindo dentro da sua competência, ele se desvia dos fins previstos pelo legislador. Já o excesso de poder é quando o agente público age além da sua competência, fora dos limites dela. Mas quais são os poderes da administração pública? A doutrina majoritária elenca o poder regulamentar, o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia. O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública para editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar as leis. A administração pública jamais pode alterar uma lei ou ir além dela, porque desta forma estaria legislando, que é a atribuição do legislador. Por exemplo, nós temos o Estatuto do Desarmamento, nós temos a Lei de Drogas, mas quem diz quais são as armas de uso permitido, quem define o que é droga, vem através de atos normativos do Poder Executivo, que ele complementa a lei, ele descreve, delimita a incisão da lei. Isso é muito comum em normas penais em branco. Então, poder regulamentar e poder normativo é a mesma coisa? Não. O poder normativo pode ser adotado por qualquer autoridade. Poder normativo é um conceito dado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Embora, em tese, ela trata como sinônimo de poder regulamentar, mas o poder regulamentar seria uma espécie do poder normativo, segundo a professora, sendo o poder normativo de qualquer autoridade e o poder regulamentar privativo dos chefes do poder executivo para elaborar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Porém, a doutrina entende como poder normativo e poder regulamentar a mesma coisa, como sinônimos. Já o poder hierárquico para o professor Eli Lopes Meireles é um instrumento disponibilizado à administração pública para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. Ao contrário dos demais poderes, o poder hierárquico não depende de previsão legal, pois se presume na própria estrutura verticalizada da administração pública, razão pela qual a autoridade hierarquicamente não precisa demonstrar sua competência legal para obrigar um subordinado a cumprir suas funções, a cumprir as suas determinações, sob pena de incorrer em falta funcional, salvo, é claro, nas situações de ordens manifestamente ilegais. Mas devemos observar a diferença entre subordinação hierárquica
e vinculação administrativa. Na subordinação hierárquica, nós temos os meios de controle entre autoridade e subordinado. Na vinculação administrativa, muito visto nas entidades descentralizadas da administração pública, nós temos apenas um limite estipulado pela lei, no qual o ente que detém essa vinculação deve fiscalizar e supervisionar o cumprimento do ente descentralizado. Já o poder disciplinar, que decorre também do poder hierárquico, tem muita ligação entre eles, é o instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Portanto, apenas os servidores públicos e as pessoas vinculadas à administração pública estão sujeitos ao poder disciplinar. Um exemplo são as pessoas contratadas pela administração pública, os terceirizados. Já o poder de polícia, segundo o conceito do professor Eli Lopes Meirelles, é a faculdade conferida ao Estado para restringir o exercício de um direito individual em face de um potencial ou real benefício decorrente dessa restrição para a sociedade e possui como fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Um exemplo do poder de polícia são as intervenções administrativas. As limitações administrativas, eu acredito que seja o melhor exemplo do poder de polícia. Para saber mais, basta assistir nosso vídeo sobre intervenções administrativas. Uma curiosidade também sobre o poder de polícia é que ele não admite a transferência. O Estado que exerce o poder de polícia, ele não pode transferir sua competência para um terceiro, principalmente um terceiro privado. Mas aí você pergunta, e o radar de fiscalização de trânsito, que é feito por uma empresa terceirizada? A fiscalização em si e a aplicação de penalidades é atributo do Estado, mas os atos preparatórios, os atos materiais, eles podem ser terceirizados a particulares. Então, não é o radar que te multa e não vai ser a empresa. Eles só vão repassar essas informações para o Estado e quem vai te multar é o Estado. O poder de polícia, ele possui alguns atributos. O primeiro deles é a discricionariedade, ou seja, cabe à administração pública valorar qual é o melhor momento de exercê-lo e qual vai ser a sanção mais adequada ao caso concreto. Claro, discricionariedade não significa liberdade absoluta. A administração pública deve agir de acordo com as margens estabelecidas na lei. No entanto, há hipóteses de poder de polícia vinculado, no qual não há margem de escolha. Havendo os requisitos, preenchendo os requisitos, a administração pública só deve tomar uma atitude. Outro atributo do poder de polícia é a autoexecutoriedade. Isso significa na faculdade, obrigação, da administração decidir e de executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Poder Judiciário. Por exemplo, há um risco à saúde pública de determinado restaurante. A administração pública pode fechar aquele restaurante sem precisar recorrer ao judiciário. Claro que a lei deve prever esse tipo de situação, ou a urgência que estabelece esse tipo de conduta, mas a administração pública possui presunção legal de legitimidade dos seus atos. Até, claro, que se diga o contrário. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela faz uma diferença entre autoexecutoriedade e exigibilidade. Na exigibilidade, segundo a professora, a administração pública faria uso de meios indiretos de coerção, por exemplo, multa ou outras penalidades administrativas. Já na autoexecutoriedade, seriam empregados meios diretos de coerção, obrigando o administrado, através do seu juiz impere, a fazer ou deixar de fazer algo. E o último atributo do poder de polícia é a coercibilidade, que significa que a administração poderá utilizar da força para remover os obstáculos à efetivação de suas decisões. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a cada vez mais dicas, conteúdos e aulas. Siga a gente no Instagram, @deltathiagopaixão. Não deixe de olhar nosso site, www.vouseraprovado.com, e faça parte do nosso grupo aberto de Telegram.